Porque o Gilberto Kassab acabou de lançar um pré-candidato à presidência que vai ou concorrer contra o Tarcísio ou concorrer contra alguém que o Bolsonaro indicar. Então agora o Tarcísio ele está com duas Veras Magalhães na mão. A Vera Magalhães própria e o Gilberto Kassab. Porque o Gilberto Kassab acabou de lançar um pré-candidato à presidência que vai ou concorrer contra o Tarcísio ou concorrer contra alguém que o Bolsonaro indicar. E o Tarcísio é produto do Bolsonaro. E o Bolsonaro não vai pôr a mão em Eduardo Leite. Portanto, senhores, o Tarcísio tem uma nova Vera Magalhães. Se chama Gilberto Kassab. Porque o Gilberto Kassab acabou de lançar um pré-candidato à presidência contra Tarcísio e contra Bolsonaro em qualquer das hipóteses. Seja Tarcísio candidato, não seja porque Bolsonaro vai escolher um candidato de direita, que Tarcísio, que também foi um candidato construído e eleito pela figura do Bolsonaro, Kassab não cabe mais. Mas a gente tem a Vera Magalhães, então, como a gente não entende como a Vera Magalhães está na cultura ainda hoje, a gente não está entendendo mais porque que o Kassab está ainda no governo Tarcísio de Freitas. E pelo visto? Aí, para finalizar, Ana Paula, e eu vou entregar, porque isso é um xadrez tão complexo, pode ser que, então, o Kassab esteja mentindo para o Eduardo Leite. Mas, na hipótese do Kassab, o que é muito provável estar mentindo para o Eduardo Leite, o problema do Ratinho Júnior já está criado. Já. Agora, com o Tarcísio, também continua. Porque isso me cheira que ele queira aplicar ao Eduardo Leite a estratégia Sérgio Moro. Você adquire, comprar luvas do Sérgio Moro como pré-candidato a presidente, gasta dinheiro do povo, do fundo partidário, como se ele fosse um pré-candidato a presidente, e depois ele sai candidato a senador pelo Rio Grande do Sul. Por que isso me parece mais acertado? Porque no Rio Grande do Sul, das duas vagas que nós temos, uma se percebe que já é do Marcel Van Hatten. A segunda vaga que está indefinida no Rio Grande do Sul. E quem está batalhando por ela é o Tenente Coronel Zucco, que é do PL. Então o Kassab, ele poderá barganhar. Olha, o Eduardo Leite não vai ser candidato, mas a vaga do Senado, a segunda, é dele, vocês não vão lançar o Zucco, o PL não vai lançar ninguém, vai deixar o Marcel ganhar e vocês vão apoiar o meu garoto no Rio Grande do Sul. E tem mais. Pode ser que essa seja uma exigência, mas pode ser que seja um combo. Tá bom. Para o Eduardo Leite não ser candidato, ele vai ser candidato ao senador, vocês não vão lançar candidato de direita porque o Van Hatten já vai ganhar, e eu quero um senador. E, digo mais, quero que o Bolsonaro abençoe a candidatura do Tarcísio, porque eu vou ser candidato a governador de São Paulo. Essa é uma estratégia mais ousada. Essa é uma estratégia mais ousada. Eu quero ser o governador de São Paulo, então o Tarcísio vai ser candidato a presidente, eu só tiro a candidatura do Eduardo Leite e mando para o Senado, se o PL abençoar o Tarcísio de Freitas e não tiver candidato da direita ao Senado, além do Marcel Van Hatten, que o Novo já fechou com ele e ele vai ganhar. E assim, meus queridos, eu entrego a vocês este quebra-cabeça, porque ontem à noite eu realmente fiquei tentando montar de várias formas essa balbúrdia. Mas uma coisa é certa, o Kassab é a nova Vera Magalhães do Tarcísio de Freitas. Pavinato, eu fico me perguntando se o governador Tarcísio de Freitas, com toda a bagagem e está sendo um ótimo governador, foi ministro, não entra muito na minha cabeça que ele seria tão ingênuo, sabe? Eu acho que
essas coisas estão sendo conversadas. Eu imagino isso, porque é estranho uma pessoa que está tão próxima a ele, que atuou tanto na candidatura a prefeito de São Paulo, que ele apoiou o candidato a prefeito de São Paulo, que tem feito parte de todas essas negociações, está jogando esse xadrez todo, e o Tarcísio tá vendido nessa história. Eu acho muito estranho. Eu acredito que tem coisas aí que a gente ainda não tem conhecimento e que alguns movimentos do Kassab estão, na minha avaliação, humilde avaliação, alguns movimentos do Kassab estão sendo feitos, sendo as coisas conversadas com o governador. Ou então, desculpe, mas se a pessoa for tão ingênua assim, não merece nem ser candidata a presidente. Porque é muito básico, não é? Você vê uma raposa, como é o caso do Kassab, agindo, jogando esse jogo de xadrez aí complicadíssimo. Enfim, eu vou parar por aqui, já dei meu recado, eu acho que é isso aí. Eu não vou aqui correr o risco. Eu não sei se foi o Marco Maciel que disse certa vez que no Brasil, em termos de política, tudo pode acontecer, inclusive nada. Partindo dessa premissa, e voltando ao caso da mulher de César, né? Você disse, o Tarcísio é experiente, um político... Não, ele não é político. Né? Ele mas mesmo ele também não é bobo. Não, sem dúvida, mas ele mesmo se orgulha de dizer, eu não sou político. Então, quem fez a política de todo o governo dele durante, desde, na verdade, a campanha, foi o Kassab. E aí tem uma questão que a gente costuma dizer, né, lembrando aí uma propaganda de um determinado banco, que certas coisas não têm preço. Sonho é uma delas. E o Kassab vai apostar tudo que ele puder para concluir, para concretizar o sonho dele, que é ser governador do estado de São Paulo. Ponto. Aparentemente, a primeira teoria do Pavinato, né, que a gente já sabia que estava corretíssima aí, é que ele iria ser vice na chapa com o próprio Tarcísio. Né? Para governador. Para governador, exatamente. Por isso, um sucessor natural depois. Isso, por isso segurar aí esse ímpeto e ficar na miudinha, tal, estabelecer esses parâmetros que o Pavinato colocou e deixar a coisa rolar. Quando ele começa com essas atitudes, eu estou vendo da seguinte maneira, Pavinato, acho que você pode ter razão, evidentemente, né? Porque não, são leituras, né? Porque é difícil de entender isso. Mas acredito que ele esteja usando algo que ele já usou no passado, que é o diversionismo. Tô indo para o drible da vaca no futebol. Tô indo para lá, mas a bola tá lá. Eu vou dar a volta em você e vou te pegar lá na frente. E o Kassab, ele tem essas... a gente costumeiramente chama de manha, né? Mas não é muito bonito. Ele conhece os meandros da política. Não é à toa que ele chegou onde chegou. E aí, para negociar, a gente tem que lembrar sempre, para eu finalizar aqui, primeiro turno é uma eleição. E ele vai estar arrumado de uma maneira. Não lembrando aquela presidenta, né? Mas ele vai estar arrumado de uma maneira. No segundo turno, a coisa muda completamente de figura. E aí ele pode ter a negociação que ele faria, que custaria caro, ele já pode tê-la preparado antes mesmo do primeiro turno começar. É assim que eu tô vendo a situação. Senhores, senhoras, Peter. É assim, eu sou um pouco mais pessimista do que o normal, eu acho, nesse sentido, porque todos esses nomes que nós estamos falando nesse momento, Kassab, com exceção da Michelle Bolsonaro, que eu duvido que até lá ainda vai manter o nome dela nas paradas, no topo das paradas, porque eu acho que ela vai ser engolida em algum momento, todos esses nomes, na verdade, são oposições controladas. Nenhum desses nomes, de fato, representa uma grande ameaça ao PT, à esquerda e tudo mais. E eu ainda faço uma aposta de que... Enfim, isso só para resumir, o que eu quero dizer eu acho que a gente está meio que discutindo assim, o sexo dos anjos. Eu entendo que existe uma importância da gente discutir isso para entender esse jogo de xadrez, mas o fato é que eu não vejo como a direita possa ganhar, tá? Assim, de alguma forma. E a gente vê isso... baseado também no que aconteceram nos países dominados pela esquerda, né, recentemente na América do Sul, como a própria Nicarágua. Quando nós tivemos o Ortega, né, na presidência de 85 a 90, ele sai de cena e depois volta em 2007 e não saiu até agora.
Na mesma coisa aconteceu com Maduro, né, a governança Chaves-Maduro. Então, assim, historicamente, a gente vê que a esquerda ela dá uma afastada, que é o que aconteceu no Brasil com Bolsonaro. Ela permite, né, uma direita no poder permitida pela esquerda, para depois a esquerda vir e se perpetuar no poder. Então, assim, a minha opinião, e aí eu estou dando uma de mãe de Ná um pouco aqui, é de que nenhum desses nomes tem chance, assim, pelos próximos, sei lá, 30 anos. Professor Suano. Pave, eu, uma vez conversando contigo numa outra rede, né, eu falei o que eu achava. Chita Tupi? Chita Tupi. Uma outra rede. Mas eu vou tentar, de alguma forma, aqui, sintetizar isso tudo. Todo governo tem um bruxo. E o bruxo aqui não é no sentido feitiçaria, é aquele cara que fala no pé do ouvido e é o estrategista maior. Nós poderíamos citar vários, e eu citei, Golbery Couto Silva, foi um bruxo espetacular, os caras mais inteligentes que passou pela nossa história. Período FHC, nós tivemos um cara chamado Antônio Carlos Magalhães e outro que as pessoas esquecem, que era o Sérgio Mota. Eram dois bruxos ali jogando feitiçaria. E nesse caso eu identificava o Kassab, olha que coisa curiosa, o Kassab sumiu, me perguntava, mas ele não era o bruxo? Ele é o bruxo. Ele é o cara que é capaz de transitar em todos os espaços, daqueles que cheiram a enxofre até aqueles que cheiram a jasmim. E ele o faz não é por bondade, é porque ele consegue sentir o cheiro do poder. Por que eu estou dizendo isso? O Kassab, me parece que ele vai buscar aquilo que preserva ele no poder. Não existe nada mais poderoso que você dominar o submundo, no caso, não é o crime, é dominar os bastidores. Para mim, eu concordo plenamente contigo. O Eduardo Leite, por quem eu não tenho grandes simpatias, tá? Ele está sendo jogado. Ele é um balão de ensaio. Dizer que ele é pré-candidato à presidência da República, está dizendo, vamos queimar esse. Não é queimar este trouxa, porque ele deve saber também. Vamos queimá-lo como candidato para verificar qual é o cenário real da presidência. E ele sai como senador. Por que ele consegue sair como senador? Porque lá no Rio Grande do Sul ele consegue iludir o povo da direita de que ele é de direita pelo simples fato dele ter defendido privatização, ter feito isso, ter feito aquilo. Mas na hora que ele foi eleito governador, ele levou uma galera do Partido dos Trabalhadores ou Partido da Esquerda para ficar ao lado dele. Mas ele consegue iludir. Então é muito mais lógico botar o Eduardo Leite como senador. Concordo plenamente contigo. Aí fica a pergunta. Qual é a melhor jogada para o Kassab? Por incrível que possa parecer, não é ele sendo governador de São Paulo, é ele sendo vice-governador. Porque como articulador político, ele já mandou. A discordância que eu tenho do que você apresentou é que o Tarcísio não tem uma outra Vera Magalhães. Porque a Vera Magalhães aí é o Tarcísio nas mãos do Kassab. Porque o Kassab é o estrategista e o articulador político. Ele é o cara que monta os quadros e os cenários. Ele virando vice-governador, ele fica toda hora apontando para o Tarcísio, se você cair, não é que eu assuma o governo, é que eu mostro para todo mundo que ele sempre mandou. E o Tarcísio vai acabar fazendo exatamente aquilo que ele sempre quer. E vai apostar em boas administrações. Mas a boa administração diante da estrutura que nós temos, que tem que ser mudada, não significa muita coisa. E aí, quando eu vejo o serviço do Tarcísio, para mim, o que é lógico dele estar no melhor ambiente de trabalhar nos bastidores. O bruxo não lida com a luz, ele lida exatamente com a sombra. Para o Tarcísio é muito melhor, mas a minha preocupação não é a eleição de um presidente da República, até porque ele vai escolher e indicar 3 ministros do Supremo. A minha preocupação é o Senado. Porque independentemente de quem seja o cara que seja eleito presidente da República, já pararam para pensar o que vai significar a indicação de 3 novos? Nós vamos ficar quase 20 anos com o STF, que é MSTF. Tá? Aí, para mim, o que importa é a jogada do Senado. Isso é o mais importante. Para a presidência da República, a gente sabe que a direita ganha se não for roubada. Não é porque a direita já tem um programa montado, eu até acredito que tenha, mas é porque eles fizeram tanta porcaria que basta anunciar uma delas, que é o caso do INSS, para que todo mundo... Mas está na hora da gente tentar com o outro. Se não forem roubados... Que pode vir o TSE tá? e falar, não pode falar de INSS nessa eleição. Exato. Como fez, não pode falar do Maduro. Mas farão isso, farão isso. Com certeza vão dizer, como é que vai fazer? Não está provado, não teve investigação, já estão tentando restituir para identificar, só tem que provar que eles não autorizaram ou não.
Me parece, com todo respeito, que na jogada, eu já encerro, a jogada do Kassab é criar balões de ensaio e para ele o melhor lugar é ser vice-governador de São Paulo. Porque ele vai mandar muito no Brasil. Ele vai mandar muito porque ele vai mandar no Tarcísio, ele vai continuar indicando ministros e tem mais, ele vai controlar a penumbra, os bastidores do Estado que representa quase o PIB brasileiro. Vamos botar dessa maneira, 1/3 do PIB brasileiro. Ele vai mandar muito, ele não precisa nem ocupar ministérios. E depois ele porque ele vai estar. Exato, essa é a jogada. Sucessão Me natural. parece que para ele não é nem virar governador. Porque o medo dele é ver a esculhambação que virá de 2026 até 2030, a porcaria que foi criada. Para mim, me parece que ele continua até 2030 e aí ele verifica se é bom ou não para ele ser presidente da República. Vai entrar em vigor. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.